Pensa numa situação: um líder que guiou seu povo por 40 anos no deserto precisa se despedir. E justo no momento mais esperado de todos. O livro de Deuteronômio é exatamente isso. Não é só um livro de leis, sabe? É essa despedida. São as últimas palavras de Moisés, um testamento cheio de emoção para a nação que ele tanto amava. E é com essas palavras que tudo começa. Moisés chama a atenção de todo mundo. É um chamado pessoal, bem direto, quase como um pai falando com os filhos um pouco antes de partir. E esse tom é ele que vai guiar toda a mensagem final. E o que faz essa despedida ser tão forte é a forma como ela foi construída. Moisés não está só falando por falar, ele está, na verdade, construindo um legado. Para a gente entender direitinho, vamos seguir esse mapa que ele mesmo deixou, explorando cada parte dessa mensagem final dele. Então vamos lá, vamos tentar imaginar a cena. Moisés, já bem velhinho, com 120 anos, de pé na frente de toda a nação de Israel. Eles estão ali, nas planícies de Moabe, e dá para ver a terra prometida logo ali na frente. É nesse cenário que ele vai compartilhar sua sabedoria final, um discurso que ia ecoar por muitas e muitas gerações. E aqui tem um peso emocional gigantesco, né? Porque o Moisés sabe, ele sabe que guiou o povo até um futuro prometido, mas que ele mesmo não vai entrar lá. Cada palavra que ele disse carrega o peso dessa realidade. Sabendo que o tempo dele era curto, a primeira coisa que Moisés faz é olhar para trás. Ele entende que, para o povo conseguir avançar, eles precisavam primeiro se lembrar de tudo. Então, vamos mergulhar um pouco nesse poder da memória, que é a base de toda a mensagem dele. Moisés começa a recontar a história que eles viveram juntos. A fuga do Egito, as dificuldades no deserto, os milagres, o cuidado constante que receberam. Ele faz isso para lembrar a todos de onde vieram e, mais importante ainda, de quem sempre esteve com eles nessa jornada. Então, o ponto central é esse. Essa lição de história não é só nostalgia, não é só para sentir saudade. É quase como um manual para construir um futuro melhor, aprendendo com os erros e com as vitórias do caminho. Depois de deixar bem clara a importância da memória, Moisés vai direto ao coração da sua mensagem. Ele resume todas as leis, todos os mandamentos, em uma única e poderosa ideia: um chamado ao amor. No mundo que, naquela época, era cheio de deuses e rituais super complexos, a mensagem de Moisés era de uma simplicidade radical. Não era sobre uma teologia complicada, mas sim um chamado profundo para um relacionamento de exclusividade, baseado em amor e compromisso total, uma entrega completa. E o mais interessante é que esse amor não era para ser algo abstrato, só um sentimento. Ele tinha que ser vivido na prática, no dia a dia. Tinha que ser ensinado de propósito para os filhos, conversado dentro de casa, fazer parte das conversas. A fé para eles devia ser costurada no tecido da vida cotidiana, algo visível e constante. Com essa base toda bem estabelecida, Moisés então apresenta ao povo uma escolha bem clara que ia definir a vida de todo mundo dali para frente. A pergunta é colocada de forma direta, sem rodeios. Qual caminho vai ser escolhido? Moisés coloca o futuro inteiro da nação como uma consequência de uma única decisão, que precisava ser tomada ali, no presente. Não tinha meio termo. Ele desenha dois futuros possíveis, um de vida, de prosperidade, e o outro de perda, de dificuldade. Ele deixa muito claro que as escolhas importam, e muito, e que elas têm consequências bem reais. A mensagem principal aqui é de empoderamento e responsabilidade. O que eles escolhessem hoje ia criar a realidade deles amanhã. Basicamente, o futuro estava nas mãos deles. E aí, conforme o discurso vai chegando ao fim, Moisés começa a preparar o povo para um futuro sem ele por perto. Esse é o momento emocionante da transição. Moisés abençoa o povo, ele aponta o próximo líder, Josué, e assim ele garante que a missão vai continuar. O bastão é passado adiante. E a história termina com essa imagem poderosa e ao mesmo tempo agridoce. Moisés, lá do alto do monte, olhando a terra prometida de longe, com sua jornada completa. Ele vê a promessa se cumprindo, mesmo que à distância. Então, que lições ficam dessa grande despedida? Basicamente, são verdades que atravessam o tempo. A primeira é que lembrar do que já foi vivido fortalece a fé. A segunda, que amar a Deus é uma decisão de todo dia vivida nas pequenas coisas. E a terceira, talvez a mais forte de todas, é que as nossas escolhas
constroem o nosso futuro. São ideias que continuam fazendo sentido até hoje. No final das contas, o livro de Deuteronômio provoca essa reflexão mais pessoal sobre o legado que se escolhe construir e a sabedoria que se espera passar adiante. É uma pergunta que ecoa através do tempo, convidando cada geração a pensar na sua própria história.